Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde do Pedro Villanueva. Eu sempre começo aqui, evidentemente, pedindo doações para que vocês profissionalizem este vlog e, muito mais do que isso, vocês premiem os conteúdos, vocês criem incentivos, estímulos para conteúdos de qualidade. E já tocando nesse assunto, existe uma coisa que me causa uma certa consternação na internet, é que, longe dos bons conteúdos, o que nós estamos vendo hoje é a promoção de muita porcaria vinda de muitos picaretas. Um exemplo clássico disso, e muita gente pode até rir, mas que deu muito dinheiro para muita gente e teve também muita gente estúpida o suficiente para pagar para isso, foi a história da Terra plana. E não somente da Terra plana, outras histórias, outras teorias conspiratórias. E aí nós vemos um bando de gente estúpida falando sobre religião, falando sobre política, falando sobre sociologia, enfim, inventando as piores asneiras. E o mais assim assustador disso é que não somente nós vemos essa legião de cretinos espalhando inverdades, como gente consumindo isso e pagando muito caro. Eu posso citar um exemplo assim do quanto as pessoas realmente estão numa fase de inocência que beira a estupidez. E quando nós falamos de política, muitas vezes, existem muitas pessoas que não têm verdadeiras convicções. O que há realmente é apenas a motivação financeira. Vide o caso, por exemplo, daquelas pessoas que querem agradar a certos grupos políticos e falam aquilo que elas querem ouvir, seja para ganhar dinheiro, doações, seja inclusive para vender cursos. Eu conheço, lamentavelmente, algumas pessoas, inclusive pessoas extremamente inteligentes, que se enveredaram por esse tipo de negócio. Que, no meu entender, é bastante infame, porque para vender curso, ninguém precisa vender a sua alma. Ninguém precisa se sujeitar a um estado de estupidificação ou a um estado em que as pessoas elas têm que fingir que são idiotas ou então simplesmente bancar as trapaceiras para ganhar dinheiro. Que as pessoas ganhem dinheiro ou pelo menos se enriqueçam honestamente. Embora Honoré de Balzac já dizia que dentro de uma grande fortuna há um grande crime. Mas isso é literatura. Eu acredito que há realmente ganho honesto na riqueza. Mas enfim. E assim vai. Se eu, por exemplo, fosse um sujeito que criasse assuntos sensacionalistas ou assuntos demasiado absurdos, com certeza eu estaria muito melhor de vida. Se eu fosse bajulador de uma facção política A, B e C, com certeza eu estaria também muito melhor. Mas aqui nós pagamos o preço da verdade. Falar a verdade, muitas vezes, não é algo muito agradável para certas pessoas. Aliás, nem para nós mesmos. Às vezes é mais fácil falar a verdade para os outros e dos outros, mas não as nossas verdades. Ou pelo menos aquelas verdades que nos atingem. Assumir um compromisso com a verdade é uma das coisas mais difíceis que existem. Mentir é a coisa mais fácil que existe. Inventar lorota é a coisa mais fácil que existe. Evidentemente que essa tendência a consumir porcarias é um aspecto que talvez possa ser explicado de uma forma mais complexa, de uma forma sociológica, digamos assim. Ou seja, vivemos na época da democracia, na época das grandes massas, na época em que as grandes maiorias estupidificadas decidem tudo em detrimento das minorias mais esclarecidas, e assim sucessivamente. Ou seja, na verdade, quem define os padrões são a maioria, e nem sempre a maioria é inteligente. Acho que quase sempre não é. E, portanto, muitas vezes o conhecimento que poderia ser difundido, ou pelo menos o conhecimento verdadeiro que poderia servir de referência, acaba se tornando cada vez mais, paradoxalmente, marginalizado e elitizado. Marginalizado porque a grande maioria das pessoas não se interessa pelas coisas boas.
e elitizado porque fica realmente preso somente a um grupo de pessoas. E enquanto isso, os picaretas, os charlatães, os vigaristas, os ignorantes acabam influenciando. Por outro lado, eu estava vendo certas pessoas que usam de uma certa carteirada para justificar os piores absurdos. Eu falei aqui sobre o aspecto da Terra plana. Teve alguns professorezinhos, aparentemente universitários, ou teve algumas aventureiras aí, uma delas mora inclusive na Europa, que quando a contestaram a respeito da fraude da Terra plana, começou a despejar toneladas de diplomas. É porque eu sou PhD, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não sei o quê. E isso me fez refletir sobre uma propaganda que eu vi, inclusive, na TV Cultura, em que dizia que as pessoas com a educação formal, digamos assim, da escola ou então das universidades, seriam mais propensas a rejeitar certas coisas da política, como a corrupção, por exemplo. Ou seja, seriam mais refratárias à corrupção. E eu pensei cá com os botões, se isso fosse verdade, nós não teríamos tantos eleitores do PT nas universidades. Literalmente. Né? Nós não teríamos tantos esquerdistas nas universidades. Evidentemente que o histórico da direita não é maravilhoso, mas o histórico da esquerda é tenebroso. E a grande maioria dessas pessoas que se diz de esquerda, que é eleitora da esquerda, não conhece a história da esquerda. Ou conhece aquilo que a propaganda do Partido Comunista, dos partidos de esquerda, de fato divulgam, que são coisas muitas vezes fantasiosas e até absurdas. Né? E vejam, quer dizer, a instrução formal em si, ela não é um elemento definidor do caráter das pessoas. Por quê? Se isso fosse verdade, nós somos a época também da expansão da educação pública. Nunca na história da humanidade tivemos tantas pessoas alfabetizadas. A alfabetização se tornou universal. E mesmo assim, as pessoas continuam estúpidas. As pessoas continuam acreditando em coisas tolas. E vão mais além. A educação formal, por assim dizer, a educação que nós chamamos no sentido da instrução escolar, não é capaz de formar a consciência se não houver um ponto que, no meu entender, é essencial em qualquer sociedade humana. Qualquer sociedade. Que é o caráter, a formação do caráter, a formação da moralidade. Você pode criar um dos povos mais cultos da Terra. Você pode expandir, por assim dizer, a educação pública. Agora todo mundo sabe ler, sabe escrever e etc. Mas se não houver nenhuma reserva moral nessa formação educacional, de nada adianta. Porque serão apenas intelectuais canalhas, ou então pessoas estúpidas, imorais, depravadas e assim sucessivamente. Eu penso que não existe reserva maior do que a reserva moral. A reserva moral, a reserva ética de uma sociedade, talvez seja até mais importante do que a própria intelectualidade. Ou melhor, a verdadeira intelectualidade vive em razão da verdade, vive em razão da moralidade. Se não houver isso, esqueça. Se educação formal fosse alguma coisa no sentido de criar melhores pessoas por si mesmos, sem qualquer reserva dessa moralidade, eu poderia dizer para vocês que aqueles alemães extremamente educados, de formação superior, que se reuniram em 1942 na conferência de Wannsee. Wannsee é um bairro da Alemanha, é um bairro de Berlim, desculpa, é um bairro de Berlim, para discutir a solução final judaica, aquela barbaridade que eles fizeram com os judeus. Se a educação formal fosse alguma coisa, essas pessoas não fariam esses crimes, mas fizeram. E eram pessoas extremamente educadas, pessoas que tocavam piano,
pessoas que apreciavam as artes, pessoas que deveriam gostar de Mozart, de Bach, enfim. E aí? Tornaram-se criminosos, bandidos, assassinos, psicopatas. Então, acima de tudo, no meu entender, a criação de um conteúdo tem a ver com a verdade. Tem a ver com uma certa responsabilidade. Porque vejam, por exemplo, essa questão das fake news que hoje nós vemos na internet. Quantas pessoas não estão sendo destruídas por isso? Eu não falo nem só o aspecto da difamação, da mentira, da calúnia, mas eu falo até mesmo, por exemplo, dessas pessoas que estão sendo enganadas por notícias absurdas, notícias falsas. E tem gente pedindo dinheiro por conta dessas notícias absurdas. Porque elas são palatáveis a um público que já canalizou certos preconceitos políticos e é capaz de acreditar em coisas inverídicas por conta desses preconceitos políticos. Então nós temos a responsabilidade moral, acima de tudo, de criar conteúdos bons, ou pelo menos conteúdos que sejam minimamente honestos, e ao mesmo tempo nós temos também como consumidores de valorizar os conteúdos honestos e decentes. E não esses conteúdos mentirosos. Esses conteúdos mentirosos têm que ser desmascarados. Aliás, essa indústria que hoje nós vemos de fake news, de teoria da conspiração, de não sei o quê, isso é uma coisa importada dos Estados Unidos. Eu conheço um amigo meu que sabe muito bem inglês, até muito mais do que eu, mas eu fico assim chocado, meu Deus, só é besteira. Quantas coisas em inglês você pode ler? E muita gente perde tempo, sei lá, com Alex Jones, Infowars, esse tipo de coisa. E acredita um bocado de bobagem. O cara vive da picaretagem, vive da enganação, vive da criação de conteúdo nababesco. Então é mais ou menos isso, né? Eu vejo assim uma certa decadência em torno da informação. E essa decadência, evidentemente, não é somente uma decadência da internet. Você pode ver na própria imprensa a forma oficiosa como se tornou a linguagem da imprensa no sentido da defesa de certas convicções políticas. E ao mesmo tempo a gente ganha dinheiro com isso. Ganhando dinheiro para você consumir besteira, consumir asneiras, consumir tolices. Isso dá dinheiro. E dá dinheiro por uma razão muito simples. Evidentemente que essa crise moral é mais profunda. É que existe uma perda de certos parâmetros morais, por assim dizer, superiores. Parâmetros intelectuais superiores. Referências éticas e morais. Até a indignação do brasileiro, a indignação de certas pessoas na política já perdeu os parâmetros da racionalidade. Isso já é um problema ético profundo da alma. Eu não sei se isso é um problema brasileiro, acredito que não, é um problema mundial. Só que, claro, num país como o Brasil, que as pessoas têm uma formação muito pior, isso parece ser bastante explícito. Então é basicamente isso, meus amigos. Eu queria compartilhar com vocês, porque é muito difícil na internet você criar um conteúdo relativamente decente. Eu preciso buscar isso. Estou dizendo aqui que eu não posso cometer meus erros, eu não posso cometer alguns equívocos de avaliação. Todos nós somos passíveis de imperfeições, mas pelo menos eu tento fazer algo dentro do limite do razoável. Mas, infelizmente, a razoabilidade não é uma virtude do nosso tempo. Então, um grande abraço.